Olá, meu nome é Luciano Neves Reis, eu sou médico especialista em psiquiatria e medicina do sono. Hoje eu vou falar para vocês sobre qualidade do sono e a memória do seu filho. Eu sou médico responsável pelo Instituto do Sono de Itaperuna. O Instituto do Sono de Itaperuna funciona no Hospital São José do Havaí. E eu queria começar a falar uma coisa para vocês. Quem que é inimiga do seu cérebro, tá? Existem vários inimigos do seu cérebro. Primeiro é a sobrecarga mental. Não só do seu filho, como de você mesmo. Sobrecarga mental. A ansiedade, falta de organização, vícios e alimentos, principalmente alimentos como açúcar, entendeu? Farinha branca, rotina, falta de atividade física e a falta de sono. Por isso que a gente vai falar sobre a falta de sono. Eu vou falar mais para o seu filho, tá? O seu filho dorme bem? Vamos pensar um pouquinho. Seu filho dorme bem? Eu queria chamar eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Quando o seu filho dorme, você tem que observar o quê? Você tem que observar se o seu filho está dormindo de boca aberta, se o seu filho está roncando, se o seu filho mexe muito na cama. Opa! Se ele mexe muito na cama, ele está dormindo de boca aberta, tá? Ele está roncando, e se durante o dia ele tem uma atividade que só pela misericórdia do Senhor Jesus, ou seja, Luciano, ele tem muita atividade, ele faz isso, ele faz aquilo, mas e à noite? À noite ele pode dormir mal. Por quê? Porque criança, quando dorme mal, durante o dia ele fica muito agitado. Adulto é diferente. Adulto, quando dorme mal, durante o dia ele fica com muito sono, tá? Então, gente, a medicina do sono é a área clínica e de pesquisa prática. A medicina do sono, né? Eu faço a medicina do sono, eu trabalho com medicina do sono, tá? Por quê? Porque são mais de 81 doenças relacionadas com o sono, tá? Com o sono. E pode ser que o seu filho pode ter alguma dessas doenças. Não tem como eu falar de todas as doenças, mas eu vou explicar para vocês como que são as fases do sono, que tempo que seu filho tem que dormir, e se isso, né, se o seu filho não dormir bem, se isso vai influenciar ou não na memória, no aprendizado do seu filho, tá? Então, ciclo vigília e sono, porque dormimos. Não sabemos direito, mas a privação causa muito transtorno. Não dormir ou dormir mal, tá? A pessoa tem dificuldade para realizar as atividades cognitivas, tá? Mais ou menos o seguinte, pessoal, quando você dorme, tanto a criança como o adulto, quando você dorme mal, você fica mal-humorado, você esquece de várias coisas, tá? A gente vai falar que o sono ele tem fases. Existe uma fase do sono que é chamado de sono REM. E esse sono REM ele é muito importante, porque o sono REM ele consolida a nossa memória. Então, sono normal, você tem o sono REM, tá? O sono REM. Você tem o sono não REM. O sono não REM é dividido em 1, 2 e o sono 3. Então, você está acordado. Você vai dormir. Quando você vai dormir, você entra no sono 1, do sono 1 você entra no 2. O sono 1 e o sono 2 é um sono mais superficial. Sono 1 e o sono 2. Do 2 você vai para o 3. O sono 3 é um sono mais profundo. O sono 3 ele é importantíssimo, tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Do sono 3 você volta para o 2 e do 2 você continua com o sono REM. Do sono REM, tá certo? Você pode continuar no 2, fazer o 3 ou você pode acordar. Um exemplo, no sono REM, quando você sonha e lembra do que você sonhou, você está fazendo o sono REM. Você pode sonhar no sono 1, 2, 3, tá? Mas você só lembra do que você sonhou no sono REM, tá, pessoal? Então é mais ou menos o seguinte,
O sono 1, 2 é o sono mais superficial. Lembra disso? Sono 1 e o 2 é o sono mais superficial. O sono 3 é um sono profundo. O sono 3, gente, ele libera vários hormônios, inclusive um hormônio chamado de hormônio do crescimento. Hormônio do crescimento. O sono REM, como eu disse para vocês, o sono REM, ele consolida a nossa memória. Mas, Luciano, como é que é dividido esse negócio de fase do sono? Você começa com sono 1, sono 2, depois você vai para o 3. O 3 é mais no início da noite. O sono REM é mais no final da noite, tá? Então, o sono 3, gente, é um sono que você está repousando, é um sono profundo, tá? É um sono profundo, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Que quando você sonha, você não lembra do que você sonhou, tá? Que é o sono 3. O sono 3 libera vários hormônios, que eu falei para vocês, inclusive o GH, tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, existe uma doença chamada de Alzheimer. Quando você tem Alzheimer, quando a pessoa tem Alzheimer, uma proteína chamada de proteína beta-amiloide acumula no cérebro. Quando essa proteína beta-amiloide acumula no cérebro, vai dar o tal do Alzheimer. O sono 3, ele limpa dessa proteína beta-amiloide. Então, o sono 3, gente, ele é importantíssimo, porque o sono 3 não deixa, tá certo, você ter Alzheimer. Então, você tem que fazer o sono 3 e também o sono REM. O sono REM, gente, é um sono que consolida a nossa memória. Então, já vamos entender o seguinte: sono 1 e 2 é o sono mais superficial. O sono REM e o sono 3 é um sono mais profundo. Só para a gente ter uma ideia, ó, aqui a pessoa está em vigília, tá? Só para você ter uma ideia, ó, a parte rosa é baixo nível metabólico, ou seja, a cabeça está funcionando, tá bom? Porque você está o quê? Acordado, tá bom? Ou seja, a cabeça está funcionando pouco, tá certo? Esse aqui rosa, tá? E tá, o vermelho é porque está funcionando muito, tá bom? Então aqui você está em vigília. Aqui você está o quê? No sono não REM, que é o sono 3. Tá vendo como é que o sono 3 aumentou a parte rosa? Você aumentou a parte rosa porque você está descansando, tá? No sono REM, há um aumento dessa parte rosa porque você está consolidando a sua memória. Então, o nível metabólico do seu cérebro está funcionando mais para consolidar a sua memória, que a gente vai falar mais no final. Então, você está acordado. De acordado, você tem o sono 1 e o 2, que é um sono mais superficial. O sono 3, que é um sono profundo. E o sono REM, tá? Sono e idade. Luciano, meu filho tem que dormir quanto tempo, tá? Veja bem, gente. Os brasileiros, os brasileiros dormem de 7 a 9 horas. De 7 a 9 horas. O ideal é você dormir pelo menos 7 horas, que é diferente do sono da criança, tá? Olha só, aqui é o sono REM, que eu disse para vocês, aqui é o sono não REM, e aqui é o período que a pessoa passou acordada. Você está vendo? Ó, aqui é um dia, 15 dias, e de acordo que vai passando aqui, a pessoa aumenta a idade. Aqui já é 90 anos. Está vendo que com 90 anos, você diminui o sono diário e fica mais o que? Mais acordado, tá? Então, na criança, só para você ter uma ideia, aqui é o sono REM. Tá vendo que na criança tem muito sono REM. Tanto que a criança, você fala perto da criança, ela já pega. Porque a criança, ela faz mais sono REM do que o adulto. O idoso, ele faz menos sono REM, mas continua tendo sono REM, tá? Então, aqui a pessoa está acordada, aqui a pessoa está no sono REM e aqui a pessoa está no sono não REM, que é 1, 2 e 3. Vocês estão vendo que na criança, a criança dorme mais do que o adulto, tá? Eu trouxe essa tabelinha aqui só para vocês terem uma ideia. 3 meses. 3 meses, durante a noite, a criança tem que dormir 10 horas, tá? E durante o dia, pelo menos 5 horas. 12 meses, 11 horas durante a noite e 2 horas durante o dia, tá? Só que é o seguinte, gente, criança gosta de dormir mais à tarde. Adolescente
adolescente gosta de dormir mais pela manhã, tá? Então, adolescente dorme mais pela manhã e criança tem que dormir mais à tarde. Só que tem criança que dorme mais durante a manhã e adolescente que dorme mais durante a tarde, tá? Isso é exceção, exceção. Ah, Luciano, o meu filho, ele tem 1 ano e não dorme durante o dia. Opa, mas ele dorme durante a noite? Aí tem que saber o seguinte, ele tem 1 ano. Ele está dormindo 10 horas, 9 horas ou 11 horas durante a noite? Ah, Luciano, ele dorme 10 horas, mas ele tem que dormir um pouquinho durante o dia, tá, gente? Então, o ideal é que ele durma durante o dia, tá? Para quê? Até para consolidar a memória, para fazer o quê? Para fazer essas fases do sono, tá? Todo mundo, gente, tá? Em um horário do dia, a temperatura corporal, aqui a temperatura corporal, ela abaixa um pouquinho, tá? Então a temperatura corporal ela abaixa um pouquinho. Só para você ter uma ideia, no sono, a temperatura corporal ela tá mais baixa. Então sempre quando está o sono, a temperatura corporal ela baixa. Durante o dia, a temperatura corporal ela aumenta um pouquinho. Essa temperatura baixa, gente, ela é importante porque toda vez que a temperatura está mais baixa do nosso corpo, você libera um hormônio chamado de melatonina. Então essa tal da melatonina, ela ajuda o sono, ou seja, ela ajuda você a dormir. Só que essa melatonina já é produzida pelo nosso cérebro. A melatonina, toda vez que está bem frio e com a temperatura baixa, no frio. No frio, a temperatura está baixa, está frio, então você libera mais melatonina. No calor, você libera menos melatonina. Então, tem muita gente que dorme melhor no frio do que no calor, tá? Então, gente, o frio, ou seja, a temperatura mais baixa, libera mais melatonina. E a melatonina, ela ajuda no sono. Então a melatonina ela é muito importante. No idoso, a melatonina já diminui. Se a melatonina diminui, se o idoso tem insônia, se o idoso não dorme, o ideal é prescrever melatonina. É dar para esse idoso a melatonina para ele dormir melhor, tá? Então a melatonina você produz no seu cérebro. Então vamos falar sobre as desordens, ou seja, vamos falar sobre as doenças que existem no sono, tá? Então são várias doenças, gente. Tem a insônia, tem distúrbio respiratório, tem a parassonia, tá certo? Então tem vários distúrbios do sono. Eu não vou falar de todos, mas eu vou falar de alguns, tá? Que a sua criança, ou até mesmo o pai, ou até mesmo a mãe, pode ter. Então, quer dizer, vai ajudar em toda a sua família, tá? Então, insônia, tá? Ah, Luciano, eu não estou dormindo bem. Gente, veja bem, tem criança que não dorme. Talvez a sua criança não dorme. Mas, Luciano, eu tenho uma criança, eu tenho uma filha ou um filho que não dorme, tá? Aí tem que ver se ele é criança, tá certo? Pré-escolar, tem que ver se ele já está na escola, tem que ver se é adolescente, que cada um, gente, a insônia é diferente, tá? O adolescente, ele tem privação de sono, tá? Por quê? Porque o adolescente, meu filho, fica muito com isso daqui, ó, o tal do celular, tá? Celular, tablet, jogos. Então, o adolescente, ele joga até de madrugada, até 3 horas da manhã, tá? 3 horas da manhã ele vai dormir. Aí ele dorme 4, 5, 6 horas ele tem que acordar. Então ele dormiu 3 horas. 6 horas ele tem que acordar porque 7 horas já está no colégio. Mas, Luciano, como é que ele vai estar no colégio? Meu filho, ele vai para o colégio, mas vai dormir na sala de aula. E ele só vai acordar 11 horas. Mas por que ele vai acordar 11 horas? É aí que ele vai dizer, opa, agora eu estou acordado. Gente, essa privação de sono, ou seja, ele tem sono, mas ele não quer dormir porque quer jogar, quer fazer outras coisas, tá? Essa privação de sono,
isso faz um grande mal. Por quê? Essa privação de sono pode aumentar um hormônio chamado de cortisol. O cortisol, gente, é o hormônio do estresse. O cortisol é o hormônio do estresse, tá? Então, a pessoa que tem o quê? Se o seu filho, ele tem o quê? Privação de sono, ele acorda mais tarde ou acorda mais cedo querendo dormir mais, meu filho, durante a tarde você não pode mexer com ele não, tá? Se você mexer com ele, ele vai brigar. Por quê? Ele vai ficar mais ansioso. Isso pode aumentar a pressão arterial, ou seja, a pressão pode ficar alta. Isso pode fazer um monte de coisa, tá? Então, adolescente tem mais o quê? Privação de sono. Mas eu recebo no meu consultório muita criança que tem insônia. Ou seja, a criança não dorme, tá? A criança não dorme. A criança fica a noite toda acordada. Aí vamos pensar, se a criança fica acordada, o pai ou a mãe também tem que estar o quê? Tem que estar acordado, gente. Então, a criança também tem insônia. Luciano, isso atrapalha muito na vida da criança? Gente, atrapalha demais, tá? A criança que tem insônia, isso atrapalha até o aprendizado da criança, tá? Insônia em criança, gente, é só conversar com o pai e com a mãe. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O pai e a mãe trabalham o dia inteiro. Pai e a mãe trabalham o dia inteiro. Chega em casa à noite. Chega em casa à noite e a criança quer o quê? A criança quer brincar com o pai e com a mãe. Você acha que essa criança vai dormir? Criança é inteligente, gente. Criança já nasce de olho aberto, né? Então, criança inteligente fala o seguinte: não vou dormir. Eu vou brincar com meu pai e vou brincar com a minha mãe. Eu vou chamar meu pai e minha mãe para dormir junto comigo, para dormir de mãozinha dada, entendeu? Então, quer dizer, a criança é inteligente. A criança é inteligente, graças a Deus, que a sua criança é inteligente, tá? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mexer com a parte da psicologia da criança, tá? Existe já psicólogos que trabalham com a higiene do sono. O que é a higiene do sono, professor? É como fazer a criança e o adulto dormir, tá? Ou seja, são hábitos que a criança tem que ter, que o adulto também tem que ter para dormir o quê? Para dormir bem, tá? Mas falando para os pais, você tem 3 tipos de insônia. Você tem a insônia inicial, a insônia de manutenção e a insônia terminal. A insônia inicial é quando você não consegue dormir de jeito nenhum. Por quê? Porque a sua cabeça está funcionando. Na criança é difícil, mas no adulto acontece isso. Insônia inicial. A insônia de manutenção é quando você dorme, mas no meio da noite você acorda. Você acorda e não consegue dormir, aí depois de 2 horas você dorme de novo. Então é insônia de manutenção, no meio da noite. Insônia terminal é quando você acorda 3 horas da manhã e não dorme mais. Aí você passa o dia inteiro acordado, porque 3 horas você acorda e não dorme mais. Essa insônia terminal, a gente tem muita preocupação, porque essa insônia terminal pode ser um caso de depressão. Não que você está com depressão, mas a insônia terminal pode iniciar um quadro de depressão. Então tem que ser tratado. Insônia inicial, quando você vai dormir e não dorme, ou insônia de manutenção no meio da noite, pode ser um quadro de ansiedade. Agora, durante o dia você vai ficar com fadiga, você não vai conseguir raciocinar nada, vai te prejudicar na tal da cognição, ou seja, você não está conseguindo lembrar de nada. Ah, Luciano, eu estou esquecendo várias coisas. E o humor, gente, se você não dorme, você fica o quê? Você fica chateada, você fica... Então, quer dizer, o ideal, gente, o ideal é você dormir. Não só pai e mãe, como também a criança. Todo mundo tem que dormir. É como eu falei no início, gente, se você não dormir, algumas coisas vão acontecer com vocês durante o dia, tá? A gente tem uma classificação das insônias, são várias insônias, tá? A higiene do sono, que eu disse para vocês, para ter uma boa noite de sono é necessário criar hábitos saudáveis para o sono e que sejam utilizados todos os dias, estabelecendo o quê? Uma rotina de sono.
mas você tem a má higiene a higiene do sono, como eu disse para vocês, né? São práticas, são várias práticas, tá? Que aí te teria que dar uma outra palestra para falar das práticas da higiene do sono, tá bom? Um exemplo, tem psicólogo faz um curso, né? Só na prática de higiene do sono, ou seja, passar para o paciente a higiene do sono, e a má higiene do sono pode precipitar ou perpetuar sintomas nos quadros de insônia, tá? Então você já tem uma insônia, Se você não tiver uma boa higiene do sono, essa insônia sua vai ser o quê? Vai ser levada, tá? E o ideal, gente, é você dormir bem, tá? Então tem insônia como distúrbio do sono, tá? Você tem distúrbios respiratórios, tá? Paciente com ronco e apneia, tá? Ué, Luciano, meu filho pode ter ronco e apneia? Pode, gente. Se o seu filho ronca, presta atenção. Presta atenção no seu filho, tá? Se ele ronca e para de respirar, e depois ele ronca mais forte, aí ele tem uma tal de apneia. Agora, se ele está roncando de... aí ele pode ter uma tal de hipopneia. Luciano, o que é apneia e o que é hipopneia? Pneia é respiração. Apneia, a pessoa não respira. Hipo é pouco. Hipopneia, a pessoa respira pouco. Isso é hipopneia, tá? Então a criança, ela pode roncar. O adulto também, tá? Tem adulto que ronca, atrapalha a mulher não pode dormir porque o marido ronca muito. Então a mulher tem insônia por causa do ronco do marido, tá? Só para a gente ter uma ideia, pessoal, homem ronca mais do que mulher, por causa do hormônio testosterona. A apneia obstrutiva do sono é quando o ar não passa, tá? Então, quando o ar não passa, só para a gente ter uma ideia, ó, aqui é a apneia do sono. Aqui a pessoa está respirando, aqui a pessoa faz uma apneia, que pode ser obstrutiva ou central, tá? A gente tem mais a obstrutiva. Na parte clínica, na parte que a gente atende, a gente tem mais a obstrutiva do que a central, tá? Então, no adulto, tá? A garganta dele, a pessoa de barriga para cima, a garganta dele fecha. Quando fecha, não passa mais ar. Se não passa mais ar, ele tem uma apneia. Se passa pouco ar, ele tem uma hipopneia, tá? Então aqui, ó, é a apneia do sono, tá? Porque fecha aqui. Luciano, e na criança? Na criança, gente, pode ter a tal da adenoide, tá? Aqui é a adenoide. A criança pode ter o quê? Um crescimento da adenoide, tá? A gente chama de hipertrofia da adenoide. A adenoide, ela pode crescer. Aqui é o nariz, tá, pessoal? Nariz, aqui é a boca, aqui é a língua, tá? Então, a adenoide, ela pode crescer. Se a adenoide crescer aqui, ó, o ar está entrando por aqui. O ar não está passando direito. Se o ar não passa direito, tá? Se o ar não passa direito por aqui, ó, porque a adenoide está crescida, a criança quando dorme, então ela respira mal. Se ela respira mal, ela fica mais o quê? No sono mais superficial. Então ela fica no sono 1 e 2. 1 e 2, ela não aprofunda muito o sono, tá? E se ela não aprofunda muito o sono, ela não faz nem sono profundo, que é o sono 3, nem o sono REM. Então ela não consolida a sua memória. Então uma criança com adenoide, que está crescida, tá? Uma criança, a amígdala daqui da criança, olha só, ó, a amígdala também, ela obstrui a garganta. A amígdala muito grande, olha só, grande demais, quando a criança dorme, ela vai aqui, ó, para o pescoço, tá? Ou seja, para a garganta, e obstrui a garganta. Então a criança com adenoide, a criança com a hipertrofia amigdaliana, ou seja, a amígdala está crescida, isso dá apneia ou hipopneia. A criança respira pouco, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que abrir a boca para respirar. Então ela não aprofunda o sono. Então de manhã ela tem olheira, de manhã ela está com sono, mesmo dormindo tranquilo, tá? Ela está com sono, ela não vai ter boa memória, gente, memória, tá? E
Talvez a criança durante o dia, ela fique muito o quê? Muito agitada. É uma criança que não presta atenção na aula, é uma criança que você vai ensinar uma coisa para ela já está pensando em outra coisa. Mas por quê? Porque ela dorme mal, tá? Em criança é mais difícil ter isso aqui que eu vou mostrar, que é desvio do septo nasal. Agora, adolescente acima de 15 anos, tá? Adolescente pode ter o desvio de septo nasal. Esse desvio de septo nasal é um septozinho que fica aqui, um osso que fica aqui, ó, atrapalha também o adolescente respirar, tá? Então, a apneia e ronco, vou voltar aqui, ó, a apneia e hipopneia, ou seja, a criança que ronca, ela dorme mal. Então, a criança que tem insônia, ela dorme mal. A criança que ronca, ela dorme mal, tá? A criança que tem hipersonia. Hipersonia é uma criança que dorme demais. É uma criança que dorme demais. Existe uma doença chamada de narcolepsia. Essa narcolepsia, a criança dorme durante a noite, durante o dia ela fica o dia inteiro com sono, tá? E se ela fica o dia inteiro com sono, a gente tem que dar o diagnóstico dessa criança. Talvez a criança ela dorme mal à noite. E se ela dorme mal à noite, ela vai ter sono o quê? Ela vai ter sono durante o dia, tá? Então, o distúrbio do ritmo de sono e vigília, tá certo? Você tem o atraso de fase, tá certo? O que é isso, Luciano, tá? O que é atraso de fase, tá certo? Atraso de fase ou avanço de fase, tá? É mais ou menos o seguinte, isso aqui é tipo um gráfico, tá? Aqui de preto aqui, ó, no final de semana, essas duas crianças aqui, você viu que ela dormiu mais. Aqui é o horário de sono, tá, pessoal? Você viu que ela dormiu mais, tá? Então, isso daqui, ó, é o atraso de fase, tá? Ou seja, avanço de fase quando dorme antes e atraso de fase quando dorme depois, tá? Então, gente, o ideal é a criança ter esse horário para dormir. Ela nem fique atrasada e nem avançada, ou seja, nem ela dorme cedo, nem ela dorme tarde. O ideal é ela dormir no momento, no horário normal, tá? Tanto o atraso como o avanço de fase, isso pode prejudicar a criança, tá? Então, quando a gente fala avanço de fase, só para a gente ter uma ideia, tá? A gente fala mais que é privação de sono. É criança que joga e dorme 3 horas para acordar meio-dia. Meio-dia já está no horário de almoço, né? Meio-dia não é horário de dormir. E outra coisa, a criança que dorme muito no final de semana, na segunda-feira, é difícil acordar essa criança cedo, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, isso é o avanço e o atraso de fase. A parassonia é criança que fala dormindo, é a criança que anda dormindo, mas ela anda, tá? Um exemplo, a criança que fala dormindo, a criança que anda dormindo pode ser um problema respiratório. Tem que ir no otorrino para ver se o otorrino vai avaliar essa criança para ver se a criança tem algum problema respiratório. A criança que fala dormindo, a criança que anda dormindo, que levanta da cama tudo dormindo, tá certo? Isso é uma tal de parassonia, que a gente conhece muito como tal do sonambulismo, né? Sonambulismo, tá? Então é o seguinte, para a gente terminar, o seu filho tem uma boa memória? Tem uma boa memória? Gente, a memória é muito importante, tá? É muito importante. Então isso aqui é o cérebro de uma pessoa, tá? Então no cérebro de uma pessoa tem um local que só guarda a memória, tá? Então é mais ou menos aqui no cérebro da pessoa, ó, nessa parte aqui, ó, é uma parte, tá? É uma parte que está ligada, essa parte colorida, tá? Que está ligada à memória da pessoa, tá? Então, o que vem a ser memória? Habilidade de adquirir, reter, usar informações e conhecimento. Você adquire conhecimentos e depois você usa. Função de evocar conscientemente ou não as imagens do passado. Ah, Luciano, eu lembrei que semana passada eu comi um macarrão, que semana passada eu fiz isso, tá? Então isso tudo é o quê? Isso tudo é memória, tá? Então a memória é a capacidade de fixar, armazenar ou conservar, recordar ou evocar, reconhecer e localizar no tempo e no espaço as vivências e os conhecimentos. Então, gente, você tem que ter a memória, tá? Então, uma vivência é aprendida com o auxílio da atenção. Portanto, distúrbios da consciência, atenção,
interesse afetivo alteram a capacidade de memorizar. Aí eu vou chamar a atenção. Tem criança que é muito ansiosa. Tem criança que é muito ansiosa. Então essa ansiedade, gente, pode atrapalhar na memória. Só que a gente tem que ver o seguinte. A criança que é ansiosa, ela dorme bem? Por isso que eu fiz a primeira pergunta. O seu filho dorme bem? Se a criança, Luciano, meu filho não tem uma boa memória, então eu tenho que ver o quê? Ele dorme bem. Então, quer dizer, a gente tem que ver o sono da criança. Por quê? Porque se ela dormir melhor, ou se ele dormir melhor, ele pode ter uma boa memória. Gente, existem vários tipos de memória. A gente vai falar na memória cognitiva, tá? A memória cognitiva, ela faz o registro, ou seja, você percebe, você fixa, você retém, você conserva na sua cabeça e você reproduz, você evoca, tá? A criança, gente, só dela escutar, ela já fixa, entendeu? Ela conserva e no momento oportuno ela fala. Criança tem boa memória. Por quê? Porque criança faz muito sono REM, tá? Então vocês, que são os pais, né, falam o seguinte: Luciano, eu não tenho uma memória muito boa. Vocês têm que saber também, vocês estão dormindo bem? Se não está dormindo bem, o ideal é ver como que está o quê? O sono de vocês, tá? Então, gente, são 3 fatores básicos para o estabelecimento da memória. Aquisição, você tem que aprender alguma coisa. Armazenamento, retenção, você tem que reter aqui no cérebro. E evocação, você tem que passar as informações, tá? Então, eu vou falar da classificação da memória de acordo com o tempo que ela fica gravada. Você tem memória a curto prazo e você tem memória a longo prazo. Todo mundo queria ter uma memória a longo prazo, tá? Mas quem faz a consolidação da memória, você depende muito do seu sono. Então, se o seu sono tem um sono REM, o sono REM, como eu disse para vocês desde o início, o sono REM, ele consolida a sua memória. Luciano, o que é consolidar a memória? É a memória de curto prazo que vai passar para longo prazo. Então, isso é a consolidação da sua memória, tá? E a consolidação da memória depende muito de ensaio e repetição. Um exemplo, existe uma memória que é a memória motora, A pessoa que vai assim, andar de bicicleta, ela passou a vida todinha andando de bicicleta, tá? E no final da vida ela teve uma doença chamada de Alzheimer, uma doença que a pessoa perde a memória, só que ela não sabe quem é o cabelo, ela não sabe quem é a pessoa, mas se você mandar ela numa bicicleta, ela senta e começa a pedalar, é igual cabelo, tá? Deixa eu ver aqui, olha só. Ela não sabe que isso aqui é uma escova, tá? Mas o paciente com Alzheimer, se você der uma escova para ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. Porque é memória motora. Ele não sabe o que é escova, não sabe o que é isso, mas ele sabe que passa aqui, porque é memória motora. A pessoa com Alzheimer, ela perde muito a outra memória. Memória que ela não sabe quem é a pessoa, o que é uma escova. Isso realmente ela perde. Mas, gente, o sono é importantíssimo, porque o sono vai consolidar a sua memória. Ou seja, uma memória de curta duração vai passar por uma memória de longa duração. Isso é chamado de quê? De consolidação da sua memória, tá? Então, gente, a consolidação, ela depende do sono e depende de um bom ensaio e uma boa repetição. Criança que estuda. Então, a criança, ela vai na aula, assiste a aula e dorme. Aí fala o seguinte: mamãe, eu estou dormindo bem porque está tudo entrando na minha cabeça. Ela tem que dormir bem, mas ela tem que pegar o exercício, ver o exercício, aprender a fazer conta, entendeu? Para quê? Para isso tudo consolidar, tá? E eu falei para vocês que o cortisol, ele atrapalha muito na nossa memória, tá? Então, exemplo, o cortisol é o seguinte: quando você tem um cortisol normal, ele ajuda na nossa memória, mas quando você aumenta o cortisol, isso pode dar o quê? Prejuízo na nossa memória, gente.
Então, o cortisol prejudica a nossa memória, o cortisol alto. Quem tem ansiedade tem o cortisol alto. Quem fica muito estressado tem o cortisol alto. E o cortisol ele não deixa você ter sono. O cortisol ele atrapalha no seu sono. Então, quando você vai dormir e começa a pensar em muita coisa, o tal do hormônio, é o hormônio do estresse, chamado de cortisol, ele fica lá em cima. E o cortisol alto, gente, diminui a imunidade. E se diminui a imunidade, e fica perigoso para você. Porque se diminui a imunidade, você pode ter rinite, sinusite, você pode ter um monte de doença. Por quê? Porque diminuiu a sua imunidade. Então, cortisol, gente, alto, ele prejudica a nossa memória, tá? Então, hoje em dia, nós temos a pílula da atenção, a pílula para dar memória. Mas o que eu vou dizer, tá? Hoje em dia tem o tal do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu queria só fazer um alerta, tá? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sua criança dorme mal? Se a sua criança dorme mal, criança é diferente de adulto. Criança, quando dorme mal, de dia fica muito o quê? Fica muito esperta, de dia ela fica isso. De dia ela fica muito ativa, muito hiperativa. Adulto quando dorme mal fica com sono. Adulto quando dorme mal não aguenta nada, tá? Ué, se a criança dorme mal, eu não disse para vocês que quando a criança dorme mal e não faz, ou faz pouco sono REM, não tem uma boa memória? Opa! Então, gente, eu queria mesmo, eu queria que vocês investigassem o sono do seu filho. Como que o seu filho está dormindo? Porque às vezes você pode falar o seguinte, meu filho tem TDAH, mas será que ele tem TDAH? Será que ele não tem uma adenoide? E a adenoide pode estar reduzindo o sono REM que consolida a memória, e de dia ele está ficando muito agitado, por isso que ele não memoriza muito. Então não deixe eles tirar a liberdade do seu filho e a felicidade de ser criança. Porque daqui a pouco seu filho tem TDAH, seu filho tem dislexia, seu filho tem déficit intelectual. Eu não estou falando que não tenha isso, gente. Com certeza pode ter. Mas o que eu estou falando é o seguinte, investigue o sono do seu filho, gente. Investigue o sono do seu filho. O seu filho dorme bem? Ah, Luciano, ele dorme muito bem. Beleza. Se ele dorme bem, você já fez o exame do sono, tá? Então, ele pode ter TDAH? Pode ter TDAH. Ele pode ter dislexia? Pode ter dislexia. Ele pode ter um déficit intelectual? Ele pode ter um déficit intelectual, porque ele dorme muito bem. Mas aí você tem que investigar o sono do seu filho, tá? Então, gente, o uso de drogas contra déficit de atenção explode e ameaça a saúde de milhões de crianças, tá? Porque quando você toma alguma coisa para atenção, tá? Aumenta a tal da dopamina. Essa dopamina aumenta o seu aprendizado. Aí você tem várias drogas, tá? Você tem o metilfenidato, que é a Ritalina, o Concerta, você tá no Stavigile, que é o Modafinila. Então, quer dizer, você tem um monte de medicamento que aumenta a sua atenção. Mas será que a pessoa está dormindo direito? E todos esses medicamentos, todos esses, tá? Isso pode causar mais ansiedade. Será que seu filho não é ansioso porque ele dorme mal e por isso que ele não aprende direito? Gente, são várias perguntas que a gente tem que fazer. Então, o que eu estou querendo pedir para vocês, tá? Veja como o seu filho está dormindo. Um exemplo, nesse Stavigile, olha só, Modafinil, conheça a pílula inteligente. Bem-vindo ao sério. Quer passar em concurso ou vestibular? Não deixe de conhecer o poderoso aliado, tá certo? Stavigile. Ele é bom, Luciano? Excelente, gente. Ele aumenta a dopamina, tem poucos efeitos colaterais. Por quê? Porque tem um outro que aumenta a dopamina e noradrenalina, e essa noradrenalina vai ter taquicardia, ou seja, o coração bate muito, você vai tremer. Esse não dá nada, tá? É muito bom, é muito bom. Mas será que não é ansiedade? Então, quer dizer, procura, gente. Procura ver como que seu filho está dormindo, tá? Como que seu filho está dormindo? Por quê? Porque eles aumentam a tal da dopamina. Olha só como é que está aumentando aqui a dopamina. Não, aumenta mesmo, tá? Então, essa dopamina faz você aprender mais. E eu vou dizer para vocês, gente, ansiedade. Em criança, não dê essas medicações que são os benzodiazepínicos em criança.
tá? Em criança, Luciano, eu quero tranquilizar a ansiedade do meu filho está muito estressado, eu vou dar o tal do benzodiazepínico, que é o diazepam, tem um monte, tá? Ou seja, diazepam, clonazepam, bromazepam, entendeu? Cloxazolam, flurazepam, entendeu? Lorazepam, midazolam, entendeu? Gente, tem um monte, tá? O ideal, gente, é não dar essas drogas para o seu filho. Por quê? Porque qualquer um que eu passei para vocês diminui o sono 3. E se diminui o sono 3, eu não falei que o sono 3 ele é importantíssimo? Ele é importantíssimo. Então, o ideal, gente, é ver se o seu filho está dormindo bem. Luciano, ele está dormindo bem, mas ele é muito estressado. Leva em uma psicóloga. Leva na psicóloga. Se a psicóloga ou um psicólogo achar que tem que levar no médico, você leva em um médico, tá? Leva o seu filho na psicopedagoga para ver o que o seu filho está aprendendo ou não. Gente, isso é importantíssimo. É importantíssimo, tá? E aí, lá no Hospital São José do Avaí, a gente tem o Laboratório de Polissonografia, que é o Instituto do Sono de Itaperuna, tá? Lá que a gente faz exames do sono para ver qual é as fases do sono, se está caindo ou não o oxigênio, se está fazendo sono REM, se não está fazendo sono REM. Ou seja, é onde a gente vê os distúrbios do sono, tá? Então, no São José do Avaí, é uma cama de casal, criança e adulto podem fazer esse exame, tá? Tanto criança como adulto, né? É o exame do sono. É o exame que vê a quantidade e vê a qualidade do sono. Então, essa polissonografia noturna, que é o exame do sono, vai ver eletroencefalograma, eletrocardiograma, ou seja, vai ver isso tudo aqui, vai ver isso tudo aqui, tá? Então, é um exame que vê a quantidade que você dormiu e vê, principalmente, a qualidade do seu sono, tá? E aí, gente, eu vou deixar para vocês o seguinte: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz descansar, repousar em segurança. Salmos 4:8. E para finalizar, gente, observe como que o seu filho está dormindo, tá? Porque isso pode o quê? Evitar uma doença lá na frente, tá? Então, aqui está o meu endereço, tudo direitinho, tá bom, gente? Eu vou deixar para vocês aqui, tá? Aqui está o meu e-mail, tá bom? Ó, que Deus abençoe a todos, tá? Muito, muito, muito obrigado por vocês terem assistido essa palestra, que vai ser muito importante para a vida de vocês, tá? Muito obrigado.